Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é o seguinte: mediunidade. Então olha, o meu objetivo principal é expor a parte prática da minha vivência parapsíquica pessoal. Então veja, é como eu disse aqui, a ênfase minha é expor a parte prática do que eu vivi. Assim, certo? Nessa questão da vivência parapsíquica minha. Tá? Já tem uma boa parte das experiências minhas estão descritas aqui, né? Eu tenho elaborado um trabalho da parte escrita e também tenho postado vídeos, né? Então veja bem, olha, eu quero nesse meu vídeo aqui que é de curta duração, né? Expor neste vídeo especial, falasse um pouquinho sobre incorporação, né? Então veja, como eu disse aqui, estou relatando a vivência prática minha. Tá? E espero que isso sirva, né, de referencial para outras pessoas que estudam e pesquisam o assunto aí sobre espiritualidade, né? Tá certo? Então, na medida do possível, né, eu estou transmitindo passo a passo a parte prática do que eu vivencio ou do que eu já vivenciei, né? Tá? Então, olha, médium, veja, isso daqui eu estou falando de acordo com o conhecimento que eu tenho, né? Então, olha, médium é o intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Então veja, o médium, ele é o intermediário entre um plano de vida e o outro plano de vida. Tá certo? Tá? Então olha, os casos mais clássicos de mediunidade são a psicofonia e a psicografia. Então olha, a psicofonia, ela acontece quando o espírito de alguém que está desencarnado no plano extrafísico, ou plano espiritual, né, ele fala, né, através da incorporação, ele utiliza o corpo do médium, né, tá certo? Então isso daí seria psicofonia, o espírito ele fala através do médium, tá certo? E existe a psicografia, né? Psicografia. O espírito de alguém que está desencarnado, né, de alguém que já foi vivo e hoje está desencarnado, ele escreve ou faz pinturas através de um médium. Tá certo? Então isso daqui é uma maneira mais acessível, mais simples da gente poder transmitir o que é uma coisa ou outra, né? Nesse sentido aí, né? Tá? Nessa questão da espiritualidade. Então existe o médium de psicofonia e o de psicografia, né? Aquele médium que o espírito fala através dele e aquele que escreve ou faz desenhos, pinturas em telas, né? Esses aí são os casos mais clássicos que existem. Agora, eu queria falar um pouco sobre essa questão da incorporação. Tá? Porque é uma coisa que já aconteceu comigo. Ó, esses dois fenômenos aqui nunca aconteceram comigo. A psicofonia, do espírito falar através do meu corpo, ou da psicografia, de escrever. Isso também não aconteceu. Mas aconteceu a questão da incorporação. Então já aconteceram algumas vezes a questão da incorporação comigo. Do espírito incorporar, né? Tá certo? Então veja. Nessa questão olha, veja bem, um pouquinho antes disso daí, olha. Deixa eu ver aqui. Então, olha, a mediunidade é um extenso campo de estudo e pesquisa dentro da espiritualidade. Então, a mediunidade é uma coisa muito abrangente. Tá? Então, olha, importantes trabalhos são realizados por médiuns no Brasil e no mundo. Então, olha, trabalhos muito importantes são feitos aqui no Brasil e no mundo. E já foram, muita coisa boa já foi feita aí, né? Através da mediunidade, né? Então, veja. Então, olha, na questão da incorporação, o espírito que se manifesta, em certas ocasiões, ele toma conta do corpo do médium. Então, olha, você passar na prática por esse tipo de experiência, para quem estuda e pesquisa, é um detalhe muito interessante. Então, olha, dependendo do médium, há um acompanhamento por parte dos mentores espirituais. Então, quem tem a mediunidade muito desenvolvida, os mentores espirituais estão sempre acompanhando o andamento ali, a evolução daquela pessoa ali. Tá certo? Então, o médium ele vai transmitir conhecimentos, né, informações para as outras pessoas, como também é um aprendizado para o próprio médium. Então, veja bem, olha, quando eu tinha aí uns 30 anos de idade, né, só relatando casos que aconteceram comigo, quando eu tinha por volta de uns 30 anos de idade, eu estava na minha casa, lá onde eu morava, em São Paulo, né, na capital, e eu estava
Veja, isso daqui é o seguinte, isso daqui acontece no dia a dia, tá certo? Pode acontecer lá no centro espírita, numa instituição, num instituto de pesquisas, tá, sobre paranormalidade e tudo mais. Mas os fenômenos parapsíquicos em geral, eles acontecem a qualquer momento e em qualquer lugar, tá certo? Obviamente precisa ter uma disciplina, claro, né? Tá? Né? Então, eu estava na minha casa, né? E eu estava muito preocupado, procurando um caderno meu, né? E havia uma cômoda próximo aqui com várias gavetas, né? E eu estava procurando ali, assim, preocupado com aquilo ali, procurando um lugar, procurando em outro, assim, né? Procurando o caderno. De repente um espírito incorporou em mim, assim. E foi a primeira vez que eu senti um espírito tomar conta do meu corpo mesmo, assim, né? Que é o fenômeno da incorporação, né? O espírito tomou conta do meu corpo, abriu uma gaveta da cômoda, tirou o caderno e pôs em cima da cômoda. É uma cômoda muito grande, que eu tinha com várias gavetas, assim, uma cômoda bem grande, né? Então, veja bem, eu estava muito preocupado. Então, existe a questão da utilidade também disso daí. Isso daí é uma ferramenta de pesquisa, estudo e até no dia a dia. Então, veja bem, algum espírito amigo que estava ali próximo vendo, eu não estava vendo nada ali até naquele momento ali, né? Mas o espírito, ele tomou conta do meu corpo. Então, foi a primeira vez que eu vi, veja, não foi num centro espírita, foi em casa. Então eu estava procurando aquele caderno e o espírito, ele tomou conta do meu corpo assim, né? Abriu uma gaveta. E é interessante que a gente fica assistindo, a gente fica meio deslocado para fora do corpo, assistindo o espírito se manifestar através do seu corpo. Aquilo foi tão de repente ali, que eu não estava esperando. E tem um detalhe, a gente não tem controle, a gente não, ainda bem que era um espírito amigo, assim, então eu nunca tive problemas assim, mais sérios, problemas nesse sentido. Mas a gente não controla a vontade do espírito que se manifesta aqui. A não ser que tenha, obviamente, isso aí geralmente, que nem eu falei, é acompanhado por mentores espirituais e tudo mais, isso é um aprendizado, né? Mas ele tomou conta do meu corpo, assim, de repente, abriu a cômoda, pegou o caderno, eu não sabia onde estava aquele caderno, mas o espírito que estava se manifestando, ele sabia. Então, né? Ele abriu a cômoda, pegou o caderno, pôs em cima da cômoda assim, ele abriu a cômoda, pegou o caderno e pôs em cima da cômoda assim. Aí soltou do corpo, aí você, né? Tal, né? E eu fiquei assistindo ele fazer aquilo ali. Na verdade, ele estava me ajudando, né? Porque eu estava muito preocupado procurando, era um caderno com anotações importantes, né? E aquele amigo espiritual, né? Tá vendo? Ele até me ajudou, né? Então, eu tive outros casos também. E teve um outro caso que aconteceu aqui, eu tive outros casos, né? Então eu tive um caso aqui que aconteceu nesta casa que eu moro aqui, que eu estava sentado no sofá, isso há muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, tal, né? E eu percebi quando um mentor espiritual, né, um benfeitor espiritual, um amparador, né, que a gente chama de amparador, assim, tem vários nomes, né? Ele estava monitorando um experimento ali, e um espírito de uma moça ficou atrás de mim aqui, eu percebi essa aproximação aqui. E ela foi devagarinho, lentamente, ela incorporou, só que ela não tomou conta do meu corpo, assim. Eu sentia perfeitamente o rosto dela aqui. Você sente o que o pessoal chama de perispírito, ou psicossoma, né? Você sente a fisionomia, o corpo do espírito, assim, né? Era um espírito de uma moça. Né? Os mentores estavam fazendo aquilo para poder aprender com aquilo ali, porque a gente, na verdade, isso é um aprendizado, né? Eu estava aqui na sala, né? Só que eu estava consciente, e ela se manifestou e eu senti o rosto perfeito, assim, ó. Aqui os lábios, assim, o rosto, né? Direitinho o rosto, eu sentia perfeitamente o rosto dela, era um espírito de uma moça. Tá? Então esses fenômenos, assim, mas eu acho interessante que existem casos, que nem eu falei aqui, que o espírito toma conta do corpo, nessa questão da incorporação. Eu tive outros casos também, né? Tá certo? Aqui o vídeo meu aqui é de breve duração, mas como eu estudo o assunto, eu acho muito interessante esses fenômenos, né? Principalmente pelo aspecto prático, né? Tem que ter a teoria também, a pessoa tem que estudar, né? Para se esclarecer, né? Tal. Quanto mais conhecimento a pessoa tiver, melhor, né? Mas eu acho interessante essa questão da mediunidade, principalmente como já aconteceu comigo, no fenômeno da incorporação, né? Do espírito tomar conta do corpo da gente, assim. Aí você nota que realmente há inteligências, né? Para quem não acredita, né? Há inteligências invisíveis, digamos assim, né? Certo? Então, gente, neste vídeo seria só isso mesmo, né? Tá? Bom dia!